Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Industrialização. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre quem vai ensinar a IA. Você já pensou nisso? A IA é uma inteligência artificial e, como toda inteligência, ela precisa aprender e precisa aprender com alguém. E quem vai ensinar as inteligências artificiais a resolver os problemas da sua empresa? Conhece o paradoxo de Polanyi? Depois da vinheta, eu vou falar para vocês como o paradoxo de Polanyi explica um pouco das dificuldades da gente ensinar a inteligência artificial. Pois é, pessoal, eu não vou me ater aqui a explicar muito o paradoxo de Polanyi, tá? Mas este é o paradoxo que pode prejudicar, impedir ou até limitar, né, minimamente limitar a utilização de algumas inteligências artificiais. Vou deixar na descrição do vídeo um link para um vídeo do Ciência Todo Dia, lá do Loss, tá? Que é o vídeo Por que pessoas burras se acham inteligentes, onde ele fala do efeito Dunning-Kruger e do paradoxo de Polanyi. E esses dois efeitos, eles podem eles explicam um pouco de por que algumas inteligências artificiais têm até flopado, né? Porque elas são ensinadas, às vezes, por pessoas que pensam que sabem demais e não sabem tanto assim, que é o efeito Dunning-Kruger, e o paradoxo de Polanyi, que foi formulado por Michel Polanyi muito tempo atrás, e ele afirma que a gente sabe mais do que aquilo que a gente pode dizer. Então, o paradoxo de Polanyi, especificamente, ele mostra, né, ele explica um pouco que a gente sabe muita coisa que a gente não sabe explicar. Você já se deparou com aquele momento que alguém te pergunta como você faz isso? E aí você fala assim, ah, não sei, né? Como você aprendeu isso? Não sei. Eu sei fazer, mas não sei explicar, não sei ensinar a alguém, né? Até a própria arte de ensinar, né, ela é um pouco complexa. Para você ensinar crianças, você tem métodos ali de pedagogia, para ensinar adultos tem métodos de andragogia, né? E para ensinar as IAs, qual é o método? Algumas IAs aprendem simplesmente com dados, através de um algoritmo, mas esse algoritmo precisou de parâmetros de alguém, né? E tem as IAs supervisionadas, que elas vão aprendendo com pessoas, e aí a gente pode ter alguns problemas grandes aqui. E eu vou descrever 5 problemas aqui, né, baseados no paradoxo de Polanyi. Então, o primeiro é a dificuldade de capturar conhecimento implícito, conhecimento tácito, que é justamente esse ponto que a gente não sabe o que sabe, não sabe explicar o que sabe muitas vezes, é muito difícil explicar, né? Então, a gente não vai conseguir simplesmente codificar esse conhecimento tácito em é, dados, em algoritmos, né? E a inteligência artificial ela vai ter dificuldade em replicar tarefas que envolve esse conhecimento tácito, né? Esse conhecimento adquirido fazendo, aquele conhecimento que a gente e hoje o learning by doing está em moda, está em alta, mas a gente faz isso faz muito tempo, né? Muitos antepassados nossos ali, muitos colegas de trabalho, quando eu comecei lá atrás como estagiário, eu tinha muitos colegas de trabalho já com bastante idade naquela época, né, há 30 anos atrás, que não tinham formação superior, mas eram pessoas que desenvolviam muito bem as suas atividades. Elas simplesmente aprenderam fazendo. Né? E hoje muita gente sai de um curso superior, de um curso técnico, e vai aprender de fato fazendo na empresa. E essa dificuldade de simplesmente colocar num processo, num procedimento, né? Ela pode se refletir aí com, com as IAs, porque a gente simplesmente não vai conseguir explicar isso para a IA, e a IA não vai conseguir replicar essas atividades. Né? Além da gente ter essa dificuldade de explicar o conhecimento, né? Além não, né? Essa dificuldade de explicar o conhecimento vai fazer com que, quando a gente consegue fazer uma transferência de expertise humana para a IA, essa transferência seja incompleta.
a gente não consegue passar todos os parâmetros. Né? Quantas vezes quem trabalha aqui com processos, quem trabalha com... eu trabalho bastante com planejamento e controle ali de produção, e a gente tenta automatizar decisões por meio de workflows, e muitas vezes a gente pensa ali 2, 3, 4, 5, 10 parâmetros, 10 formas de decidir, mas no dia a dia aparecem outras, e aí você tem que convocar pessoas para decidir. Né? Então a gente vai formalizando algumas coisas, mas é sempre incompleto. Né? Então isso é um problema grande, porque se eu tirar as pessoas do processo e deixar só para a IA fazer o trabalho, esse trabalho vai ser muito ruim, ele vai estar cheio de erros, né? E aí ela pode falhar nessas tarefas, né? Especialmente em tarefas complexas, que depende muito fortemente, né, dessa expertise tácita, desse conhecimento tácito, e aí a solução que a IA vai dar, ela é incompleta e é imprecisa. Né? Outro ponto é quando eu forneço muitos dados, então o terceiro ponto aqui, né, a interpretação dos dados pela IA. Né? A forma que os humanos têm de interpretar dados leva muito de subjetividade. Né? A gente é muito bom em reconhecer alguns padrões, e aí a gente consegue interpretar dados abstraindo muitas coisas do nosso arcabouço de conhecimento, daquilo que você já viveu em experiências ali de trabalho, até experiências pessoais, quando você faz uma análise, interpretação de dados, de informações, você carrega, né? O ser humano carrega muito desse conhecimento tácito que a gente acabou de falar, né? E de todas essas experiências, e a gente não consegue explicar para a IA simplesmente todas essas experiências passadas, né? E aí a inteligência artificial ela não vai conseguir lidar com essas nuances de contexto, né? A parte contextual e subjetiva, ela não consegue lidar com isso da mesma forma que nós humanos conseguimos. E isso pode levar também a interpretações erradas, decisões inadequadas, né? Assim como o Ultron tomou a decisão de eliminar a humanidade para salvar o mundo, porque simplesmente, né, a ideia de mundo que ele captou foi planeta Terra, né? E ele entendeu, pesquisando na internet, que os humanos estavam destruindo o clima, destruindo o mundo, né? Aquilo que ele entendeu como o mundo, e no contexto do Ultron, né, as pessoas não faziam parte do mundo, elas estavam ali destruindo o mundo, então resolve salvar o mundo, é simples, é só eliminar a humanidade. Né? Então, é muito. Isso acontece em menor grau, né? Não é um apocalipse, mas acontece nas empresas quando a gente deixa uma decisão muito ali de forma automática, sem passar corretamente os parâmetros ou sem levar em conta essa subjetividade e entender, por exemplo, que o mundo que a gente quer dizer envolve, né? O mundo tem como componente principal, hoje ainda, se a gente falar de indústria 5.0, então, componente principal do mundo a IA pode tomar decisões muito erradas aí. Né? O quarto ponto é a incapacidade de formalizar um conhecimento contextual. Né? A gente tem muita dificuldade, e aí o paradoxo de Polanyi trata disso, a gente tem muita dificuldade de formalizar o conhecimento contextual, né? De colocar num padrão, num mapa mental mesmo, né? Faça um exercício na sua empresa de tentar criar um mapa mental com o contexto. Né? E se alguém tem dúvida do que é contexto, volta lá no episódio do Baboc, né? A gente fala um pouquinho, ou se vocês quiserem que eu faça um episódio falando só sobre essa questão de análise de contexto, né, de exploração de contexto, de formalização de contexto,
comenta aqui que eu faço um episódio sobre isso, tá? E essa formalização de contexto ela é algo muito complexa e nunca é completa. É muito, muito, muito difícil você conseguir formalizar um contexto minimamente é, 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 ótimo, assim, né? Minimamente bom o suficiente para deixar de consultar as pessoas e consultar só aquele mapa de contexto que você fez, tá? Então, a IA vai ter dificuldade em aplicar corretamente o conhecimento em diferentes contextos, né? Que os meus alunos criaram com base no livro A Meta, né, e que eu não gosto de um passo a passo único para todas as empresas, justamente por isso, né? Cada empresa precisa criar o seu passo a passo. A gente pode até usar metodologias e tal, mas a gente precisa adaptar isso, né? Essa adaptatividade ela é importante, né? Os conceitos aí da agilidade estão muito fortemente pautados nisso, né? Nessa adaptação das metodologias, dos frameworks para cada empresa. Então, a IA, ela, não adianta eu pegar uma inteligência artificial que aprendeu com uma empresa e aí levar para outra, só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ela vai tomar decisões completamente erradas porque essa empresa está inserida num outro contexto, numa outra comunidade, com outro nível de caixa, com outro nível de risco, com o produto às vezes muito parecido, mas para aplicações diferentes. Então, o resultado, né, de desempenho da empresa com decisões tomadas baseadas em um contexto diferente do contexto que a empresa está, pode levar aí a um desempenho ruim, falhas, né, em cenários inclusive não previstos, tá? Então, a IA ela não tem condições de lidar com isso e a gente, né, para ela lidar, a gente teria que passar para ela esse conhecimento contextual formalizado e a gente não consegue fazer isso. O paradoxo de Polanyi é que explica isso, né? Um quinto e último ponto aqui é a resolução de problemas complexos com componentes tácitos, né? Problemas complexos com componentes tácitos são aqueles que envolvem, né, uma combinação de conhecimentos adquiridos ao longo do caminho, ao longo do tempo, do trabalho, e que eu preciso captar esse conhecimento com pessoas. Isso não está já não está formalizado, e para eu formalizar tudo isso, imagina eu ter que arrancar. Mapa mental ajuda muito nisso, mas eu tenho que arrancar conhecimento de muitas pessoas, né, e formalizar ali numa inteligência artificial. É, então, a IA ela lida bem com aquele conhecimento explícito, ela acaba fazendo isso muito rapidamente. Então, os jogos de xadrez, né, que muitos anos aí a IA já vem jogando xadrez e vencendo o ser humano, porque eles vêm ensinando, só que o xadrez tem regras muito bem definidas, né? O xadrez tem parâmetros muito bem definidos. É o tabuleiro de 8x8, esses componentes, essas peças, tem regras de jogadas, e mesmo assim, a gente levou muitos anos para conseguir fazer com que o computador ganhasse, né, dos melhores jogadores de xadrez mundiais aí, tá? Agora imagina quando eu saio do tabuleiro, eu começo a ter regras que não estão explícitas ali como as regras do tabuleiro de xadrez, né? Então, por mais que a gente tente comparar o dia a dia da indústria, as nossas decisões a um xadrez, né? As estratégias da empresa, quando a gente estuda estratégia, né? Qualquer vídeo de estratégia que vocês veem por aí tem um tabuleiro de xadrez na ponta e tal, e aí a gente compara a empresa com xadrez, compara as organizações, né? Só que é um xadrez onde o governo, por exemplo, muda regras, a comunidade muda regras porque ela muda de desejos, ela muda de valores, ela muda de necessidades. Então, a gente tem um tabuleiro de xadrez onde a gente tem regras não conhecidas, regras sendo mudadas, regras se transformando o tempo todo, né? Então, esse é o ponto, assim, onde a IA
dificilmente pode conseguir lidar, né, com esse conhecimento complexo, né, com componentes tácitos não formalizados. Então, a IA não consegue resolver alguns problemas complexos. Por mais que ela resolva problemas matemáticos complexos, mas, de novo, ali eu tenho, apesar de complexo, eu tenho regras muito bem definidas, né? Então, acho que o ponto principal nesse quinto item aqui é que a IA dificilmente vai conseguir resolver problemas de maneira holística e inovadora, né? E aí por quê? Porque a IA não tem a visão holística, eu não consigo passar para ela todo esse contexto holístico, né, e inovadora, porque ela consegue criar coisas baseadas em outras coisas passadas que foram fornecidas de conhecimento para ela, né? Por mais que para a gente pareça novo, não é novo, é apenas uma variação daquilo que já foi passado para ela, ela só está misturando algumas coisas, quando a gente fala aí de IA generativa, principalmente, né? Mas o ser humano ele consegue criar coisas novas de forma muito mais abrangente, usando um volume muito mais abrangente de vivências aí, né? Então, problemas complexos que precisam de uma solução holística e inovadora dificilmente vão ser resolvidos por IA, e o paradoxo de Polanyi é que explica por que a gente não consegue, né? Então, isso foi um pouco dos pontos onde a IA pode nos ajudar muito. Eu o tenho utilizado cada vez mais, tenho estudado, tenho tentado entender cada vez mais a IA, né? As diversas formas de IAs que a gente tem atualmente, mas a gente já sabe que tenho tentado aplicar nos nossos produtos aqui, mas assim, a gente tem um limite. Não adianta a gente achar que, então eu vou contratar uma IA e posso, né, dispensar as pessoas que estão nesse processo, nesse contexto. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu faça um episódio aqui falando de como a gente pode usar mapas mentais, mapas de decisão ou árvores de decisão, né, brainstormings, para ajudar a ensinar um pouquinho mais as inteligências artificiais, para criar automatizações um pouco melhores, né? Então, como a análise de negócio pode ajudar, né, a vencer esse desafio, a superar o paradoxo de Polanyi, comenta aí que eu faço um vídeo falando sobre isso. Obrigado, pessoal, que ficou comigo até aqui. Curte, compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que está tentando ensinar uma IA e não está conseguindo. Não sei se vai animar ele ou desanimar, mas tamo junto e vem comigo nos próximos episódios para a gente saber como a gente pode superar o paradoxo de Polanyi e o efeito Dunning-Kruger com a inteligência artificial. Obrigado, pessoal. Até o próximo Industrialização.